Bem-vindos ao PH Leituras. O Suicídio, Estudos de Sociologia, de Emily Durkheim. Livro 1, Os Fatores Extrasociais. Capítulo 3, O Suicídio e os Fatores Cósmicos. Item 2. A influência da temperatura sazonal parece mais bem estabelecida. Os fatos podem ser diversamente interpretados, mas eles são constantes. Se em vez de observá-los, nós tentássemos prever pelo raciocínio qual deveria ser a estação mais favorável ao suicídio, afirmaríamos voluntariamente que é aquela na qual o céu é mais sombrio, na qual a temperatura é mais baixa ou a mais úmida. O aspecto desolado que a natureza assume não tem por efeito nos predispor à fantasia, despertando as paixões tristes e provocando o surgimento da melancolia? Além disso, essa também é a época na qual a vida é mais rude, porque necessitamos de uma alimentação mais rica para podermos suprir a insuficiência do calor natural e porque é difícil encontrá-la. Tinha sido já por essa razão que Montesquieu considerara os países brumosos e frios como particularmente favoráveis ao desenvolvimento do suicídio. E durante muito tempo, essa opinião se fez lei. Aplicando-a às estações, chega-se a acreditar que seria no outono que deveria se encontrar o apogeu do suicídio. Por mais que Esquirol tenha já expressado as suas dúvidas em relação à exatidão dessa teoria, Fowler ainda aceita esse princípio. Hoje, porém, a estatística a refutou definitivamente. Não é nem no inverno, nem no outono que o suicídio atinge o seu máximo, mas durante a bela estação, no momento em que a natureza é mais radiante e a temperatura mais doce. O homem prefere deixar a vida no momento em que ela é mais fácil. Se, com efeito, dividirmos o ano em 2 semestres, um que compreende os 6 meses mais quente, de março a agosto inclusive, o outro, os 6 meses mais frios, é sempre o primeiro que tem o maior número de suicídios. Não há nenhum país que faça exceção a essa lei. A proporção, com uma diferença de umas poucas unidades, é a mesma por toda parte. Em 1.000 suicídios anuais, há 590 a 600 que são cometidos na bela estação e apenas 400 durante o resto do ano. A relação entre o suicídio e as variações da temperatura pode ser mesmo determinada com mais precisão. Se concordarmos em chamar de inverno o trimestre que vai de dezembro a fevereiro, inclusive, primavera, o que se estende de março a maio, verão, o trimestre que começa em junho para terminar em agosto, e outono, os 3 meses seguintes, e se classificarmos essas 4 estações segundo a importância de sua mortalidade suicida, nós nos depararemos com o fato de que quase toda parte o verão tem o primeiro lugar. Morcelli comparou, segundo esse ponto de vista, 34 períodos diferentes em 18 estados europeus e constatou que em 30 casos, ou seja, em 88% dos casos, o máximo dos suicídios acontecia durante o período estival, 3 vezes apenas na primavera, uma vez só no outono. Essa última irregularidade, por nós observada unicamente no Grão-Ducado de Baden e em um único momento de sua história, não possui qualquer valor, pois ela é o resultado de um cálculo que se refere a um período de tempo muito curto. Além disso, ela não se reproduziu nos períodos ulteriores. As 3 outras exceções não são em nada mais significativas. Elas se referem à Holanda, à Irlanda e à Suécia.
No que concerne aos dois primeiros países, as cifras efetivas que serviram de base para o estabelecimento dos meios sazonais são muito baixas para que se pudesse concluir alguma coisa com certeza. Não há senão 387 casos para a Holanda e 755 para a Irlanda. De resto, a estatística desses dois povos não possui autoridade desejável. Enfim, para a Suécia, é apenas durante o período de 1835 e 1851 que o fato foi constatado. Se então nos restringirmos aos países sobre os quais temos autenticamente informações, pode-se dizer que a lei é absoluta e universal. A época na qual ocorre um mínimo não é menos regular. 30 vezes a cada 34 casos, ou seja, 88% dos casos, o mínimo ocorre no inverno, enquanto o os 4 outros casos acontecem no outono. 4 lugares que se destacam dessa regra são a Irlanda e a Holanda, como no caso precedente, o Cantão de Berna e a Noruega. Nós sabemos qual é a força das 2 primeiras anomalias. A terceira tem menos força ainda, pois ela não foi observada senão em um conjunto de 97 suicídios. Em resumo, em 26 a cada 34 casos, isso é, em 76% dos casos, as estações se dispõem na ordem seguinte: verão, primavera, outono e inverno. Essa relação é verdadeira sem nenhuma exceção na Dinamarca, na Bélgica, na França, na Prússia, na Saxônia, na Baviera, em Wittenberg, na Áustria, na Suíça, na Itália e na Espanha. Não apenas as estações se deixam classificar da mesma forma, mas a parte proporcional de cada uma difere muito pouco de um país para o outro. Para tornar essa invariabilidade mais sensível, nós exprimimos no quadro 11 o contingente de cada estação nos principais estados europeus em função do total anual sob a proporção de 1000. Vê-se que as mesmas séries de números retornam de maneira quase idêntica em cada coluna. Desses fatos incontestáveis, Ferri e Morselli concluíram que a temperatura tinha uma influência direta sobre a tendência ao suicídio, que o calor, pela ação mecânica que ele exerce sobre as funções cerebrais, impeliria o homem a se matar. Ferri chegou mesmo a tentar explicar de que maneira ele produzia esse efeito. Por outro lado, ele diz, o calor aumenta a excitabilidade do sistema nervoso. Por outro lado, uma vez que, com a estação quente, o organismo não tem necessidade de consumir tantos materiais para manter a sua própria temperatura no grau desejado. O que resulta daí é um acúmulo de forças disponíveis que tendem naturalmente a encontrar o seu emprego. Por essa dupla razão, há, durante o verão, um suplemento de atividade, uma pletora de vida que precisa se descarregar e que só pode se manifestar sob a forma de atos violentos. O suicídio é uma dessas manifestações, o homicídio uma outra. Eis aí porque as mortes voluntárias se multiplicariam durante esta estação, ao mesmo tempo que os crimes de sangue. Além disso, a alienação mental, em todas as suas formas, se desenvolve supostamente nessa época. É então natural, disse, que o suicídio, em consequência das relações que possui com a loucura, evolua da mesma maneira. Quadro 11, parte proporcional de cada estação no total anual dos suicídios de cada país. Ver tabela em tela. Essa teoria, sedutora por sua simplicidade, parece à primeira vista concordar com os fatos. Ela parece mesmo não ser senão a sua expressão imediata.
Em realidade, porém, ela está longe de explicá-los.